Olá, amigos da Frota News e FrotaCast. A gente discute muito na Fabet como planejar uma frota para 2030, ou às vezes para 2027, ou para 2040, né? Elétrico, gás, biogás, etanol. Qual que vai ser o futuro das frotas de caminhões e ônibus? Estamos aqui com um especialista, Adriano Rich, presidente da Cummins do Brasil, com 29 anos de experiência na empresa. E a Cummins é uma das maiores produtoras mundiais de motores e conhecida pelos motores diesel, mas preparada para a transição energética. Sabemos, né, que o lema do Frota News é transformar informação em conhecimento. Seja bem-vindo, Adriano. Vamos agora falar sobre presente, futuro de curto prazo e de longo prazo. O que a gente pode dizer assim, porque, né, os especialistas falam que por bom tempo os biocombustíveis, a eletromobilidade, o hidrogênio e tudo vão ser nichos de mercados que no transporte de longo prazo, né, que é o caso dos frotistas de carga, vai depender muito do diesel. E os engenheiros especializados em motores, a própria Petrobras fala, os fabricantes de diesel, falam que ainda dá para aumentar muito a eficiência dos motores a diesel, reduzindo a pegada de carbono. A prova disso aí está o Euro 6. O que a Cummins fez para reduzir as emissões dos motores que temos no dia de hoje? Legal, Marcos. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de participar do Frota News aqui. E a Cummins está trabalhando numa nova plataforma de motores, que ela se chama Plataforma de Motores Helm. Isso. O que significa Helm? Helm é High Efficiency, Low Emissions, Multiple Fuels. Se a gente traduz aqui para o nosso português, motores de alta eficiência, baixíssimas emissões, né, e que pode operar com diferentes tipos de combustível. Então, quando a gente fala descarbonizar agora, e aí você falou muito dos combustíveis e ainda sobre diesel, uma das maneiras de descarbonizar é aumentando a eficiência, né? E essa plataforma Helm, nos nossos testes preliminares, ela mostra que a gente pode aumentar a eficiência em até 12%. 12%. Ou seja, 12% menos de combustível para você fazer o mesmo trabalho. Por si só, você já reduz a pegada de carbono em 12%, pelo menos. Isso já é para o presente? Isso é a plataforma que está em desenvolvimento e a gente vai ver essa plataforma sendo adotada entre agora e o final da década, que está próximo agora. Entre agora e 2030 está super próximo, né? Então, essa plataforma, além da eficiência, a gente está aumentando a densidade de potência. Então, a gente está aumentando a densidade de potência em até 10%. Como vocês estão conseguindo fazer isso? Aí é a evolução dos materiais que a gente tem, né? A gente entende quais eram fusíveis da plataforma atual, a gente entende com as novas ligas de materiais e como melhorar a resistência do motor como um todo para que a gente possa ter uma densidade de potência maior. Mas o diferencial dessa plataforma, ele está muito na questão da modularidade. Então a gente preserva muito, ela é comum, toda a parte que recebe a energia, ou seja, o bloco, se a gente chamar o bloco como um todo, ele é comum. A câmara de combustão, seria. A câmara de combustão, ela parte está no pistão e uma parte está no cabeçote. Mas do cabeçote para cima é aquela parte do motor onde ela muda dependendo do tipo de combustível. Então, assim, é um motor onde ele tem a parte comum, preservada, que é do bloco, e a gente muda o cabeçote. Então, se a gente operar com diesel, é um cabeçote com uma câmera especificamente desenhada para ter alta eficiência no diesel. Se a gente usar hidrogênio da mesma maneira, se a gente usar gás, biogás também. E só um complemento que é importante, como é transformar em conhecimento, por que não múltiplos combustíveis, né? É assim, por que não flex? É porque a gente quer garantir a maior eficiência possível. Se não fosse dedicado, a gente não teria essa eficiência tão alta com cada um dos combustíveis. Interessante você falou, isso que você falou é interessante, né? Foi até apresentado aqui o Flex na Fenatran. Muitos falam hoje, os jornalistas de automóveis, nomes como Fernando Calmon, Boris Feldman. Hoje, o motor Flex, ele é como um pato, né? Nada voa e anda, mas não faz nada direito. Ou seja, se hoje a gente tivesse um motor de automóvel
apenas a etanol ele seria mais eficiente. Tipo isso, fazendo uma analogia. É exatamente isso. Então, por isso que a gente começa motor, uma plataforma de motores de alta eficiência. Então, isso é primordial, principalmente quando a gente fala em transporte comercial, né? Porque no final você tem que remunerar a sua operação e tem uma competição acirrada aí sobre o valor do frete. Então, vamos falar agora de cada um desses três combustíveis, né? Hoje o diesel, né? A gente está tendo um aumento de biodiesel, né, que tem aí uma escala de crescimento, porém empresas como a MAD e a JBS estão adotando frotas B100, né, que foram lançados vários caminhões B100 para usar o biodiesel, que pode, dependendo da qualidade do biodiesel, reduzir as emissões de 70% a 90%, dependendo da qualidade do biodiesel. Os transportadores têm muito medo, têm problemas com o biodiesel, e a gente explica até muito que, por exemplo, uma coisa é o biodiesel, que se abastece um posto que foi mal armazenado, o caminhão às vezes roda menos e dá bom entupimento. Essas empresas tipo a MAG, a JBS, a MAG está com a frota de mais de 100 caminhões B100, eles produzem biodiesel, eles têm controle do processo, desde a produção, a armazenagem e o uso dos caminhões. No caso do motor de vocês, hoje ele está preparado até para B100. Como é que seria com o cabeçote para diesel? A gente tem, Marcos, hoje motores operando já com B100 também, né? E você tocou no ponto específico aqui, que é sobre a estabilidade do combustível. Né? A gente evitar a oxidação do combustível. E a gente aprendeu muito durante a pandemia, porque mesmo com essa porcentagem menor de biodiesel, a gente via que tinha o problema de oxidação e a gente trabalhou bastante com aditivos para dar mais estabilidade no combustível. Então, assim, de não ver impeditivos para a gente operar os nossos motores com B100. O que a gente precisa muito é de um cuidado especial, um tratamento específico para a estabilidade do combustível. Por isso que a Agência Nacional do Petróleo ela está muito cuidado para liberar o uso do B100. Você tem que ter uma autorização, né, a JBS para ter um posto, né? Sim. De B100 tem que ter autorização. Se você tem uma operação onde você gira bastante esse combustível dentro do seu tanque, aí não tem problema. Aí não tem problema. Mas agora, se você tem uma operação mais intermitente, onde você fica com combustível armazenado por mais tempo no tanque de combustível, pode sim ser um problema, né, de entupimento de filtro, de borra, tudo isso que você acabou de comentar. E esse diesel que a Petrobras lançou agora, o R5, né, como é que você vê isso também como o futuro do diesel, do motor diesel? Tudo que a gente vê de combustível renovável, a gente vê de combustível, de biocombustível, ele ajuda, ele começa a acelerar o processo de descarbonização desde agora. Então, se a gente aliar a questão de alta eficiência mais a adoção de biocombustível, é a maneira que se torna economicamente viável para a gente descarbonizar mais rápido e manter as operações praticamente como elas acontecem hoje. A Volkswagen lançou, né, aqui na Fenatran um caminhão, por enquanto, conceito, que ela chamou de hybrid, né, que é híbrido, que vai usar o HVO. A questão do HVO no Brasil também, como é que está essa evolução? Porque até num debate com a AEA, né, a gente vê assim, no Brasil, a gente vê na Europa, Estados Unidos, o HVO crescendo bastante. E no Brasil a gente vê lento. Como é que você vê o futuro do HVO no Brasil? Como é que vai ser esse crescimento? O HVO, Martin, na nossa visão, ele é perfeito. Porque ele é transparente. Explica o que é HVO para os nossos leitores, nossos ouvintes. HVO é um diesel que ele é sintético, né? Onde você produz com as mesmas propriedades físico-químicas do diesel extraído do óleo. Mas aí você não tem a intensidade de carbono que você tem no diesel que vem do óleo, né? Então, por si só, ele já reduz as suas emissões aqui, a sua pegada de carbono. Então o HVO ele é transparente, como ele tem as mesmas propriedades físico-químicas do diesel tradicional, então a gente pode colocar os nossos motores e a gente pode operar da mesma maneira. A questão do HVO adoção é qual que é o custo que ele tem em relação ao diesel. É isso que vai fazer a diferença entre adotar ou não e fazer sentido. Então,
se a gente estima 20%, 30% mais caro, ainda que você tenha, por exemplo, a nova plataforma de motores 12% a menos, você ainda vai ter um pênalti aí no custo da sua operação. Na sua bola de cristal, assim, o motor diesel vai durar por mais quantos anos, assim, consultando sua bola de cristal? A gente não tem bola de cristal, mas a gente sabe que é importante motores a combustão interna com diferentes tipos de combustível, eles vão durar ainda por muito tempo. Nessa jornada de descarbonização, se a gente olha tudo aquilo que a gente tem de ativos, capacidade que a gente tem na indústria, é a melhor maneira da gente começar a descarbonizar de uma maneira que seja economicamente viável e que faça sentido para o Brasil. Então, motores a combustão interna, eles vão com durar. diferentes tipos de combustível. Exato. Eu sou um defensor do biometano, porque ele torna um passivo, que é o lixo, que é o e ativo a economia circular, cria uma indústria nova que é da reciclagem, né? Que tem bioplantas e tal. Como é que você vê também, porque você tem um cabeçote para biometano também, né? Nesse mesmo motor, né? Como é que você vê o crescimento, a gente sabe pela biogás, né? São mais de 7 bilhões de investimento em novas plantas de produção de biometano. Você falou tudo, Marcos, aqui. A gente ampliar essa economia circular, né, ela só ajuda a gente a acelerar todo esse processo. A maneira como a gente enxerga é que o mercado ele começa a se fragmentar mais. Hoje, se a gente tem o diesel como o mainstream, aí, onde você coloca... É o caminho principal, né, o caminho natural. A gente vai ver que vão ser nichos de mercado que fazem sentido econômico mais cedo, diferentes tipos de tecnologia. Então, biogás, você falar em aterro sanitário, ele vai fazer sentido mais cedo, ajuda na descarbonização, aumenta a economia circular, o que é bom. Assim como a gente pode falar de etanol, a gente pode falar de biocombustível. Mas etanol para motores grandes, veículos pesados, é viável? Etanol a gente está expondo aqui na Fenatran, né, o primeiro conceito do motor, a gente está explorando essa tecnologia para ver se no uso aqui na prática, na aplicação, ela corresponde a tudo aquilo que a gente tem enxergado no nosso banco de prova. A gente conseguiu um rendimento térmico próximo do diesel, próximo de 43% a 44%. Então, é que o rendimento térmico é ali, mas na bomba você paga por litro, né? E aí o conteúdo energético do etanol é cerca de 60% em relação do diesel. Então vai depender muito da relação de preço de diesel em relação ao preço do etanol. E aí vai depender muito, na minha visão, porque o custo inicial ele é menor do veículo, porque você tem um motor mais simples, né? Você tem um catalisador de 3 vias, ao invés do sistema de SCR. E aí, dependendo da intensidade de uso, precisa ver o custo operacional. Se a gente conseguir essa relação entre diesel e etanol na bomba, ele vai fazer sentido econômico. Mas a gente está agora com o conceito, agora em teste em algumas aplicações para justamente a gente se convencer disso e falar aonde faz sentido e por quê. Eventualmente numa refinaria faz sentido, ela faz sentido mais cedo, certo? Você não tem o custo da distribuição, você tem um custo menor. Então por isso que a gente fala muito sobre fragmentação do mercado. Vamos falar do cabeçote a hidrogênio. Hidrogênio a gente vê na mídia, né? Depois desses conflitos no Oriente Médio, no norte da Europa, se fala muito de bioenergia, do potencial do Brasil para hidrogênio. E hidrogênio para o brasileiro ainda... Eles acham que é aquele Fusca que aparece na televisão, com o professor Pardal lá fazendo... né? O terceiro cabeçote que vocês têm é hidrogênio, né? Para hidrogênio. Na realidade, quando que isso vai ser um produto acessível que vai até nas frotas? Na vida real, vamos dizer assim, né? E aí, explica isso. Primeiro, depois eu... Olha, Marcos, essa é uma questão que a gente tem nos desafiado bastante. E a gente chegou a uma conclusão que a gente precisa de um equilíbrio de um tripé. Um tripé onde uma das pontas é sobre prontidão tecnológica, e aí é o papel da Camis trazer essa prontidão tecnológica. Outra é da parte de regulamentação, onde entra inclusive a parte de incentivos de pesquisa e desenvolvimento.
Então, está previsto no programa Mover? Isso, a gente se beneficia, obviamente, do programa Mover e o outro de infraestrutura, onde a Camis também está atuando com a parte de eletrolisadores, que é para produzir o combustível, né? Como que a gente produz os diferentes tipos de energia. Né? É muito caro, é verdade, hoje, mas a gente segue evoluindo no desenvolvimento dessas tecnologias, porque à medida que a gente melhora a eficiência, a gente consegue trazer o custo, né, para baixo. E aí começa a viabilizar essa tecnologia. Então a gente entende que quando a gente equilibrar esse tripé de prontidão tecnológica, com regulamentação, com infraestrutura, fazendo sentido econômico, a gente vai começar a ver a adoção de hidrogênio. A gente tem uma questão que eu falo muito, se por exemplo, fazer a transição energética no transporte público é muito fácil, né? Porque o dinheiro é público, aumenta o imposto, pronto, eu faço. Agora, no transporte de carga, eu entro lá no e-commerce, no site, aí o frete era R$12, aumenta para 20. Não. Aí se a pessoa colocar lá, por exemplo, se você quer entrega, né, da sua mercadoria com um caminhão a diesel, ou com energia você renovável, vai pagar R$15 no frete. Agora, se você quiser ajudar o meio ambiente, você vai pagar 25. Você acha que o consumidor vai pagar? Eu acho difícil, né? Então, é um desafio grande abaixar o custo, porque o transportador já trabalha com margem de lucro baixa, então ele tem que ganhar no aumento da eficiência. Quanto que a gente vai conseguir ter um equilíbrio aí com todas essas tecnologias disponíveis? De novo, eu acho que você retratou bem aqui, né? A gente enxerga que o consumidor ele vai aceitar pagar o mesmo preço ou menor. Não que a gente vai conseguir aumentar o preço do frete. Então a gente precisa seguir com a evolução das tecnologias do ponto de vista de eficiência e da questão de infraestrutura quando a gente pensa no custo da energia que a gente vai usar com essas novas tecnologias. Quando elas forem iguais ou menores do que a gente tem com diesel hoje, elas começam a ser adotadas de maneira mais rápida, né? Porque hoje a gente olha os elétricos. Os elétricos a gente teve uma ascendência, inclusive na Europa, se a gente olha para o mercado brasileiro também, mas a gente vê uma retração. A gente vê uma retração porque deixou de fazer sentido econômico. Faz sentido do ponto de vista de meio ambiente, não faz tanto sentido do ponto de vista de custo operacional. A gente vê no setor de automóveis, né, eu pego os números de emplacamento da Europa, principalmente, e os investimentos da indústria de automóveis brasileiras, eles estão saindo do elétrico para o híbrido. Você vê uma queda de emplacamento de veículos, eu estou falando elétricos na Europa, e crescimento de híbridos. No veículos comerciais, a gente não vê isso. O único que eu vi aqui, a Volkswagen desenvolveu um ônibus híbrido, mas continua como conceito. A Marco Polo lançou um Volare híbrido na Latibus. Parece uma solução muito interessante, o híbrido para veículos comerciais, mas eu vejo pouco investimento no desenvolvimento dessa solução. Isso é importante a gente notar, é verdade, o híbrido já foi mais forte, ele ficou mais fraco e ele volta com força agora, principalmente quando a gente começa a entender o custo operacional de cada tecnologia, né? E a Camis está, sim, investindo bastante na questão de soluções híbridas, porque a gente ampliou bastante o nosso leque de tecnologias, e aí é uma questão de integração dessas diferentes tecnologias com sistemas híbridos que eventualmente fazem sentido em alguns nichos de mercado, né? Eu volto a dizer sobre a questão da segmentação, que eu falei que a gente está fragmentando cada vez mais o mercado, né? E híbridos, eventualmente, eles vão fazer sentido, sim, em algumas aplicações. Certo. Para a gente concluir a entrevista, quais foram os lançamentos da Camis aqui na Fenatran? Bom, a Camis trouxe aqui a plataforma de motores Helm, como eu acabei de dizer, né? Que é essa plataforma modular, podendo operar com gás, diesel, hidrogênio. A gente trouxe o conceito do motor etanol. A gente trouxe também o eixo elétrico 14XE, onde ele traz junto ao eixo o motor e o inversor integrado e todos os seus componentes elétricos e eletrônicos. Esse eixo pode ser aplicado em que tipo de veículo? Caminhão, ônibus e implemento rodoviário? Sim, caminhões e ônibus entre 14 a 24 toneladas, né? Então é para esse segmento.
A gente trouxe um eixo 18X HD, onde ele tem maior capacidade de carga. A gente aumentou em mais de 10% a capacidade de carga. A gente trouxe também um motor 4.5 de maior densidade de potência no mercado, ainda diesel. E por fim, não menos importante, um sistema de pós-tratamento modular, que ele facilita bastante a manutenção, se eventualmente alguma peça precisar de serviço. Ao invés de você ter que reparar a peça como um todo, você consegue reparar exatamente o módulo, né? Ele é através de esse sistema é só para motor Cummins ou se um outro fabricante de motor pode adotar? Motores Cummins ou outros fabricantes que queiram adotar sistema modular. Exato. Só uma curiosidade sobre esse motor com maior capacidade de carga. Ele é para aplicação em caminhão fora de estrada ou rodoviário? Você está falando do eixo, talvez? Do eixo com maior capacidade. É para aplicação rodoviária. Rodoviária, né? Então tá, muito obrigado. Eu só vou pedir o Lucas para pegar boné, brinde do nosso parceiro Muscle Cup, que é um parceiro nosso do Frota News, para a gente dar para todos os convidados. Tá joia, Marcos. Agradeço. Parceiro da Frota News. Qualidade, tipo Motocampos, com qualidade de Motocampos. Excelente, Marcos. Obrigado. Muito obrigado pela visita. Obrigado pela oportunidade. Gente, até a próxima entrevista.